quais são os aprendizados que a nossa alma passa a absorver e, por assim dizer, se transformar à luz das dores que muitas vezes passamos na nossa caminhada? Então, esse é o título do nosso encontro: Aprendizados da Alma à Luz do Evangelho. Então, conforme eu disse, a inspiração para o nosso encontro vem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, itens 18, 19 e 20. Para começar, vamos juntos pensar... microfone? Pois não. Vocês me ouvem? É que aí o pessoal que está lá fora está pensando. Oi. Vamos lá. Melhorou? Tá igual? Tá bom. Então, vamos lá. Eu quero refletir com vocês e quero que vocês pensem um pouco acerca destas 3 citações. Dr. Bezerra de Menezes nos diz que a dor é uma bênção. Nosso Mestre Jesus nos diz: no mundo tereis aflições. E Emmanuel, mentor de Chico Xavier, nos diz: com resignação, cada dor há de ser uma vitória. Lá no Evangelho, no capítulo 18, nós começamos com o Lacordaire dizendo para nós: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes foi falta na terra, porque depois de todo o esforço, de todo o labor, virá o repouso. Então, o convite que eu trago para cada um de nós, incluindo a mim e o Ricardo esta noite, é que entendamos a dor como objeto da nossa transformação, do nosso crescimento, da nossa reforma e, como sabemos também, como fonte do nosso autoburilamento. Vivemos tempos difíceis, todos concordam, não é verdade? O mundo está em guerras, a desigualdade, as doenças de ordem física, as doenças de ordem emocional, as crises existenciais assolam o planeta Terra, assolam toda a humanidade. No entanto, Kardec nos oferece, através do capítulo 5 do Evangelho, uma chance de entendimento e, ao mesmo tempo, de libertação. Uma chance de aprendizado e também de reforma. A dor não nos é dada e não nos é obtida para nos punir. A dor é um convite à nossa elevação, à nossa transformação e ao nosso crescimento. Nesse sentido, o sofrimento ele é tido como o revelador de nossa missão, da missão que envolve a nossa alma, o nosso espírito. E a pergunta que eu vos faço é: qual é a missão de cada um de vocês? Qual é a minha missão? Por que encarnamos nesta família, neste enredo, neste contexto? Por que estamos aqui nesta casa hoje buscando o estudo, o tratamento, o aprendizado, a melhora, a cura, muitas vezes? Qual é a nossa missão frente à encarnação? Jesus nunca nos prometeu uma vida isenta de dores. Ao contrário, nosso Mestre sempre nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa citação do Mestre está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Nesse sentido, tudo isso que a gente vai ver e vai refletir esta noite tem 2 caracteres. Tem o caráter da educação e tem o caráter da redenção. Nesse capítulo, Kardec nos apresenta um verdadeiro tratado sobre causas e finalidades, boa noite, acerca do sofrimento humano. Ou seja, a partir do ponto de vista da educação e da redenção, por que sofremos? Por que o sofrimento
Porque estamos num mundo de provas e expiações, rumo a um mundo de regeneração. E eu trago algumas reflexões para vocês. Vamos entender o porquê desse caráter educativo e redentor. Causas atuais das nossas aflições resultam de escolhas equivocadas que fazemos nesta vida, ou seja, as imprudências, os vícios, o excesso de egoísmo, a soberba, a inveja e tudo aquilo que ainda faz parte da nossa imperfeição. Por isso estamos aqui no planeta Terra, para buscarmos o aprendizado e através das provas vamos atestando se estamos aprendendo ou não frente a essa caminhada. Todo esse sofrimento é tido como oportunidade de reajuste nesta mesma existência. Aí a gente tem a causa atual das nossas aflições. Depois, se a gente for olhar para as causas anteriores, estas são ligadas às vidas passadas em que violamos as leis morais e geramos débitos frente à nossa eternidade, frente também à nossa consciência. E encarnação pós encarnação nos é dada a oportunidade de corrigirmos estes desvios tidos no passado, da gente para com a gente, da gente para com o outro e, em especial, no meio no qual estamos inseridos. O sofrimento surge, então, como instrumento de reeducação do nosso espírito, mas jamais como punição. É a oportunidade que temos de nos ajustar, nós conosco mesmos e também frente ao outro. E para isso é importante, isso aqui é um pointer? E para isso é importante que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, em especial, olhar além do físico, além da matéria. Item 2. Finalidade do sofrimento. Nos é dito por Kardec que nós precisamos despertar, reparar e assim evoluir. Despertar a consciência, reparar débitos e elevar o espírito. Como é que a gente expande a nossa consciência? Como a gente desperta a nossa consciência, como é dito por Joana de Ângeles, benfeitora espiritual de Divaldo Franco. Muitos despertam para Deus somente após a dor. Tem aquele dito das nossas mães, das nossas avós, que dizem assim, você vai aprender se não for pelo amor, vai ser pela dor. Pois é. É o momento em que o espírito se abre para a fé, para a prece, para a esperança, para a certeza de que dias melhores podem surgir e vir. O indivíduo passa a estar mais apto e aberto à mudança. Reparação de débitos. A dor funciona como mecanismo de purificação interior. O espírito, ao passar por provas, depura seus sentimentos e se autocorrige. É aquela velha história. A gente é imperfeito, nós podemos continuar errando, mas não os mesmos erros. Vamos errar erros novos. Tudo isso corrigindo a nossa conduta. E terceiro, elevando o nosso espírito, compreendendo e aceitando o amor como virtude máxima, porque é justamente a partir do amor que a gente aprende a perdoar, que a gente aprende a não julgar, que a gente aprende a exercer a caridade sem exigir nada em troca, que a gente aprende, em especial, o servir, e o sofrimento nos surge como uma lapidação da alma. Terceiro item, os efeitos deste sofrimento. Eles podem ser muitas vezes redentores, mas também transformadores. Quando a dor surge e bem vivida e experienciada, porque quando nós começamos o capítulo 5, nos é dito que todos nós, em algum momento de nossa caminhada, vamos sofrer. Aqueles que se encontram deitados num leito de palha ou aqueles que estão sob um trono. Todos, em algum momento da caminhada, hão de sofrer. E essa dor, ela
ela precisa ser bem vivida e experienciada. O que significa isso? Quanto mais eu sofro, mais efetivamente eu vou me transformar? Não. Quanto mais eu vivencio a dor como um processo de transformação, de aprendizado, mais preparado eu me torno para seguir a minha caminhada. É aquela velha história, não importa o que acontece comigo, mas o que eu faço daquilo que acontece comigo? Esse é o grande ajuste e é aquilo que a gente entende que é a dor bem vivida. Nesse sentido, a dor ela nos expande a empatia. Quando a gente entende a nossa dor, a gente passa a respeitar mais a dor do outro. E sermos empáticos não é sermos simpáticos ou favoráveis ao outro, é sentirmos a dor do outro. Quando ela nos permite o desenvolvimento da humildade, quando nos reconhecemos como falhos, quando aprendemos o sentido do perdão e da gratidão, quando nos tornamos humildes, quando fortalecemos a nossa fé, mas aquela fé viva, a fé vivenciada, a fé que se tem o tamanho de um grão de mostarda é capaz de transportar montanhas. Muito bem, a fé acima de tudo raciocinada, que é o que Kardec nos traz. O reforço do desapego, quando passamos a olhar além do material, quando sabemos que estamos aqui para vivenciar, para experienciar, para trazer a partir da nossa caminhada com quem nos relacionamos, o que fazemos, como pregamos também o Evangelho do Mestre, como efetivamente vamos nos desapegando da matéria, nos conectando cada vez mais com o alto, com a espiritualidade, com o divino. Depois, o estímulo à caridade, o estímulo à solidariedade. Quando a gente aprende a fazer o bem, não importa a quem. Quando a gente aprende a sermos criaturas boas, justas, cristãs. Então, vamos pensar um pouquinho, como é que a gente sabe que a gente está sendo um bom cristão? Quando na dúvida de qualquer pensar, de qualquer sentir, a gente pensa mais ou menos assim, o que Jesus faria nessa situação? O que eu estou fazendo é condizente com o que o Mestre falaria, com o que o Mestre efetivamente pregaria, como o Mestre se comportaria? E, obviamente, quanto maior a nossa dor, se formos criaturas e homens de fé, mais nos aproximamos do alto e, nesse sentido, mais cumprimos um papel nobre e espiritualizado. Lá no item 18, quando falamos do bem sofrer e mal sofrer, a gente tem um trecho que é essencial e isso eu vou fazer com cada um dos 3 itens. Lá no item 18, a principal reflexão é: os que sofrem com resignação, porque creem na vida futura e na justiça do Pai, de Deus, trabalham para o seu próprio adiantamento. O sofrimento bem suportado é um meio de expiação e de progresso. E o que isso nos ensina e nos traz? Esse trecho, meus irmãos, aponta que o sofrimento por si só não santifica ninguém. Não é porque as coisas se sucedem a nós, porque somos espíritas, porque participamos dos trabalhos numa casa espírita, porque buscamos a nossa transformação, a nossa regeneração, que estamos livres da dor e do sofrimento. Emmanuel nos ensina que tudo que nos tiver que acontecer, conforme muitas das vezes a nossa escolha, frente ao nosso plano reencarnatório, vai acontecer. A diferença é que quanto mais conectados com o Mestre, com a espiritualidade, quanto mais entendermos isso aqui, quanto mais trabalharmos para o nosso próprio adiantamento, mais a gente vai conseguir e aprender a lidar com as mazelas, com as dificuldades, com as dores que a vida vai nos impor. Lembrando que o mundo de provas e expiações ainda nos promove essa acentuação da dor. O que gera progresso, então, eu acabei de trazer uma frase mais ou menos assim, de novo.
Não importa o que acontece comigo, mas como eu lido com o que acontece comigo. Como eu lido com aquela situação. Como eu me regenero, como eu desenvolvo o meu autoconhecimento, como eu busco o crescimento através daquele aprendizado. E segundo a espiritualidade, há mérito quando se sofre com resignação, com coragem, com bom humor, com paciência, com aceitação, lembrando que o tempo não é nosso, o tempo é de quem? De Deus. O tempo é do Pai. E que saibamos todos nós viver essas experiências da vida sem revolta, principalmente com muita aceitação e fé. Isso nos ensina a diferença, então, prova útil e prova perdida. De novo, e mais uma vez, a prova útil, diferentemente da prova perdida, é quando eu entendo aquele momento sendo um momento de reforma íntima, de transformação, de um aprendizado necessário frente às causas de vidas passadas ou às causas a partir da vida atual. Joana de Ângeles, benfeitora de Divaldo Franco, no livro Momentos de Saúde, nos diz: a dor pode ser o remédio que desperta a alma adormecida em si mesma. E aí, a gente vai fazer algumas reflexões. No último slide eu vou lançar 3 perguntinhas para vocês, mas fica aqui um questionário. Como está a nossa alma? Ela está desperta ou ela está adormecida frente a todos os desafios que a encarnação vem nos trazendo? Como nós estamos lidando com tudo aquilo que nos sucede? Vejam que exemplo maravilhoso que passou pela nossa história, pela nossa caminhada e que viveu tudo o que viveu sem esmorecer, sem resmungar, sem criticar, sem odiar, sem sentir raiva, sem se revoltar, e deu a sua vida por nós. Quando Cristo nos diz: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não se refere de modo geral apenas aos que sofrem, visto que sofrem todos que se encontram na terra. A dor e o sofrimento é inerente a todos nós. Quer ocupem tronos, como nos foi dito, quer jazam sobre a palha, como está lá no Evangelho. Mas há poucos que sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino dos céus. E o porquê desse trecho aqui? Somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino dos céus. Por quê? Se a gente parte para um processo de desencarnação, com revolta, com ódio, sem perdoar algum mal que nos tenha sido feito, ou praticando mal, a gente vai efetivamente ser recolhido pela espiritualidade superior e a gente vai ser encaminhado para o reino dos céus, o reino de Deus? Ou a gente ainda vai buscar alguns caminhos perambulando pelos umbrais da vida até que a gente receba a misericórdia divina e a partir de tudo que nos foi ensinado pelo Mestre, a gente aprenda a perdoar, a amar, a entender que tudo que nos sucede é passageiro e transitório, mas que cabe a nós justamente entendermos a importância da nossa caminhada, da nossa encarnação. E aí, nos é dito a diferença entre o bem sofrer e o mal sofrer. Vejam só, o bem sofrer está relacionado à fé esclarecida, que nos leva sempre à esperança, ao otimismo, à certeza de que, como dizia o nosso bom amigo Chico, tudo passa, não é? E também a humildade. O mal sofrer, ele está atrelado então à revolta, à raiva, à impaciência, ao julgamento e à autopunição, por que comigo, por que na minha família, e a fuga de si mesmo e dos problemas. Tudo bem? Joana também diz, lá no livro Autodescobrimento, a revolta é uma atitude de ignorância e
espiritual diante da pedagogia da dor. Joana sempre nos traz as inspirações frente à psicologia, em especial analítica, não é? E ela nos ensina a terapia da gratidão, ela nos ensina a pedagogia da dor, e Joana nos diz que quando a gente se revolta, é porque a gente ainda não se conhece, é porque a gente ainda não aprendeu, não entendeu o que estamos fazendo aqui nesta caminhada. Então, um dos maiores ensinamentos de Jesus, aquele onde ele estava lá no Horto das Oliveiras, é de que, em especial, ele sofreu, ele sentiu dor, ele, na verdade, estava encarnado, então Jesus vivenciou as dores da criatura humana, mas ele não se revolta. Jesus diz assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Quantas vezes olhamos para o alto e pensamos: Pai, se possível, afasta de mim esta dor, mas seja feita a tua vontade dentro do teu tempo e não a minha. Isso aparece lá no Evangelho de Mateus. Este, então, meus irmãos, é o modelo do bem sofrer. É reconhecer a dor, não fugir da mesma, mas submeter-se ao plano superior com aceitação, fé e muita confiança. Vamos para o item 19, o mal e o remédio. Trecho essencial do mal e o remédio. O mal é muitas vezes um remédio cujo amargor vos cura. Deveis, pois, suportar com paciência as amarguras da vida. E o que é tido e explicado pela espiritualidade superior a Kardec como o mal? O mal aqui é entendido como uma necessidade, como uma condição sine qua non, como um pré-req, como uma circunstância dolorosa, necessária, imposta pela lei de causa e efeito. A gente não viu? Causa atual e causa anterior das aflições. Olha a lei de causa e efeito, para que o espírito desperte, para que ele passe a entender que ele precisa buscar a sua melhora e a sua evolução, para que ele se torne uma criatura mais espiritualizada. E os espíritos nos dizem que muitas vezes a dor, conforme já falamos, é a única forma de quebrar resistências que vem de séculos e séculos, encarnações, pós-encarnações, frente ao orgulho, ao egoísmo, à inveja, aos ciúmes e à soberba, por exemplo. Reflexão, então, para nós. Quando enfrentamos um sofrimento persistente em nossas vidas ou na vida daqueles que nos cercam, as doenças, as perdas, os conflitos, as dificuldades financeiras, os desvios nos nossos ambientes de trabalho, como é que a gente se posiciona? Como é que a gente se porta? Devemos então nos perguntar: qual é a lição? Qual é o antídoto espiritual que me está sendo ofertado por meio deste mal? O que eu preciso aprender com isso? O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Gente, nem que seja para a gente aprender o que a gente não deve fazer com o erro e falha do outro. Mas tem sempre alguma coisa que nos é tido como processo de aprendizado. Este senhor aqui, André Luiz, em uma das obras na vida do mundo espiritual, no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos diz que toda dor é mensageira da vida, chamando cada um de nós ao reajuste. Aqui, quando a gente olha para nós, quando a gente entende qual é a lição, quando a gente tem a coragem de se desnudar e entender o que a gente precisa aprender, nós estamos sendo chamados para o reajuste, para a reforma e para a transformação. Como é que a gente aplica isso na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia? Vivemos num mundo frenético, num
uma vida atribulada, temos 1001 responsabilidades com a nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais, irmãos e afins. Num mundo marcado por patologias da alma, como a ansiedade, como a depressão, como a culpa, como o pânico, como os desvios de conduta, todos esses são imputados em nosso ser, em nossa alma, a partir da psicosfera na qual estamos inseridos. E como anda a qualidade da nossa psicosfera hoje? Tá pesada, não tá? Tá densa, não tá? É acidente, é avião que cai, é guerra daqui, é guerra de acolá, é violência, é feminicídio. São tantas e tantas as barbáries que todos os dias a gente vê ao despertar e ao anoitecer. E tudo isso a gente chama, toda essa violência, a gente chama de gatilho. São os gatilhos que são imputados em nosso ser e que a gente precisa de muita harmonização, de muito equilíbrio, de muita paz interior para continuar a nossa caminhada com saúde. Saúde mental, saúde emocional e, obviamente, meus irmãos, saúde espiritual e física. Nesse sentido, nós entendemos que o sofrimento ele não é uma punição, mas faz parte do nosso processo de despertar espiritual. Só um minutinho, por favor. Dr. Bezerra de Menezes, em recentes mensagens com psicografias de Divaldo Franco, antes do desencarne, dizia que as doenças da alma não serão vencidas por comprimidos e remédios, mas as doenças da alma serão vencidas pela renovação moral que o Evangelho nos proporciona. Quanto mais nos conectamos com o Evangelho de Jesus, quanto mais frequentamos a casa espírita e absorvemos esse conteúdo, quanto mais nos unimos em egrégora com os nossos irmãos que aqui estão, quanto mais potencializamos a nossa fé, quanto mais entendemos que estamos participando desse processo de transformação e regeneração da humanidade, mais a gente consegue se fortalecer moral, emocional e espiritualmente falando. Vamos para o item 20 agora. A felicidade. A tal da felicidade não é deste mundo. Será que é? Será que não é? O que a espiritualidade diz? Ela costuma, a felicidade não sendo deste mundo, causar um impacto negativo e ruim quando a gente escuta, né? Quando a gente lê, poxa, então a mim não é concedido o direito de ser feliz? Eu vou ralar, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou frequentar a casa espírita, eu vou servir, eu vou buscar o aprendizado e ainda assim eu não vou ser feliz? Não é bem assim. Quando a gente se depara com este impacto, muitas vezes até mal entendido, nós estamos, na verdade, esquecendo que nós estamos num mundo onde, através da busca constante pela felicidade, nós temos um encontro com a esperança, nós temos uma direção maior e melhor para as nossas vidas e nós encontramos o consolo verdadeiro. O que eu quero dizer com isso? O trecho essencial desse item nos diz que a Terra é um lugar de expiação e provas. Assim, o homem não pode ser completamente feliz, porque aqui ainda o mal predomina. Porque nós vimos, da última vez que eu estive aqui, nós falamos, salvo engano, sobre os mundos primitivo, lembram disso? Celestes, de regeneração, provas, expiações. E aqui a gente na Terra ainda vive um lugar, a gente habita um ambiente, uma energia, uma psicosfera onde o mal predomina. Nesse sentido, não dá talvez para a gente ser 100% do tempo 100% feliz, mas nós podemos ir ao encontro de dias de esperança, seguindo a direção do Mestre e encontrando na fé o consolo verdadeiro. E o que a espiritualidade nos diz nesse sentido?
que buscar a felicidade plena 100% do tempo talvez nos seja uma grande ilusão. Contudo, isso não significa que não possamos ser felizes, mas que a verdadeira felicidade, aquela tida como espiritual e verdadeira, ela só será conquistada quando a gente começar a entender, primeiro, o nosso papel frente à encarnação. Segundo, quando nós conseguirmos enraizar o processo de aprendizado frente à dor. Terceiro, quando a gente se transformar. Quando a gente começar a entender e buscar as virtudes do homem de bem. Quando a gente se desconectar do egoísmo e de todas as conexões que as ilusões materiais, por estarmos encarnados na Terra, ainda nos trazem. Dentro da psicologia também, quando a gente estuda a felicidade, a gente tem a felicidade tida como felicidade a curto prazo e aquela tida a longo prazo. Se a gente fizer uma associação com a doutrina, a felicidade a curto prazo é aquela em que a gente... Sabe quando a gente vai a um shopping, a gente vê uma bolsa legal, um sapato legal, e a gente fala, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, a gente vai e compra, mas quando a gente chega em casa... não sei se era bem isso, ou eu me arrependo, ou depois eu quero uma outra bolsa de uma outra cor e um outro sapato. Quando a gente fala de uma felicidade, na psicologia a gente chama de felicidade hedônica e eudaimônica. Quando a gente fala de uma felicidade a longo prazo, que é essa felicidade verdadeira, espiritual e duradoura, é aquela que a gente adquire quando a gente estende a mão, quando a gente oferece o nosso ouvido, quando a gente perdoa, quando a gente faz caridade, quando a gente vê a nossa transformação, quando a gente se sente bem ajudando alguém. Essa é a verdadeira felicidade. E muitos irmãos ainda não encontraram esse sentido e esse propósito na vida, porque ainda não se desconectaram das ilusões materiais. Então a verdadeira felicidade é aquela que busca não o ter, mas o ser. Não o que temos efetivamente, mas o que somos e como estamos nos transformando. E é tido como felicidade verdadeira também estados de consciência tranquila, as amizades, a fé, a solidariedade, a compaixão, a fraternidade. E isso sim, meus irmãos, diferentemente de uma bolsa, de um sapato ou de algo legal que muitas vezes não vai nos preencher em momentos de dor, estas felicidades verdadeiras estão ao alcance de todos nós. E o que Jesus quis nos ensinar com tudo isso quando Ele nos trouxe esse monte de ensinamento e de lição e de aprendizado? Jesus nos falou da bem-aventurança, mas sempre associada à humildade, ao consolo, à justiça, à misericórdia, à paz interior e não aos bens do mundo. Quando nós citamos os bens do mundo, as tidas como felicidades temporárias e transitórias. Jesus, e eu adoro essa imagem, ela é lindíssima, Ele não nos prometeu uma felicidade baseada em facilidades, em ganhos fáceis, em uma vida serena e tranquila. Não. Nós estamos aqui para aprender, nos renovar, nos transformar, e o Mestre nos promete consolo, força, acolhimento e principalmente direção. Mais uma vez, nós falamos de esperança, de direção, de consolo. Nesse sentido, o Mestre nos diz, lá no Evangelho de João, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Não é bonito esse trecho? Não é lindo? Jesus nos dá a paz que consola, que nos dá força e que nos dirige, mas não a paz que supostamente o mundo nos dá, que é a paz temporária, a paz fictícia, a paz material, não é? E como é que a gente vai aplicar tudo isso no nosso dia a dia? Como é que a gente vai levar esses 3 itens, o 18, o 19 e o 20, para o nosso dia a dia? Eu separei 5 rápidos itens. Primeiro,
aceitando a impermanência como parte da vida. Ou seja, meus irmãos, tudo que é material é transitório. Os cargos, as posses, a aparência, até a aparência. Os anos vão passando, a gente vai mudando. Os brancos vão chegando, a gente vai envelhecendo, tudo muda, não é verdade? Nossa cabeça muda, a nossa velocidade muda, os nossos corpos mudam. Tudo é transitório, tudo que é material é transitório. Nós devemos então buscar a estabilidade emocional nessas coisas para que a gente não sofra. Porque se a gente for efetivamente extremamente apegado à matéria, em algum momento da caminhada a gente vai se frustrar. Dica prática espírita. Olha, vejam só. Senhor, que eu veja o valor eterno das coisas e não me perca nas ilusões do aqui e do agora. Nós temos a eternidade pela frente. Mas a gente precisa verdadeiramente entender e reconhecer, saber diferenciar as ilusões do agora. 2. Viver a felicidade do espírito, a paz, a consciência e o propósito. A verdadeira felicidade é construída no dever, na tarefa, na paz, na consciência, na caridade e na prática do bem. Emmanuel nos diz que a felicidade possível na terra é a do dever bem cumprido. Isso está lá no livro, esse aqui, ó, o nosso. Dica prática espírita. Pergunte-se então no fim do dia: hoje eu fui útil? Hoje eu fui justo? Hoje eu avancei mesmo que um passo na minha caminhada, na minha jornada? Hoje eu subi um degrau? Hoje eu dei um passo para frente e dei 2 para trás, mas efetivamente eu avancei? Eu fui paciente? Eu fui tolerante? Eu consegui colocar a água da paz ensinada por Chico na minha boca e não entrei em conflito, em embate? Não vim me posicionando frente a essa paz de consciência. Lembrando que tudo isso são as tais das sementes para a felicidade eterna, a felicidade duradoura. 3. Sermos instrumentos do bem. Agora é difícil. Sermos instrumentos... Azul, por favor. Pode subir no passo. Isso. Sermos instrumentos do bem frente às dificuldades. Ser feliz não é estar isento da dor, mas transformá-la, como já dissemos, em aprendizado. Mais uma vez, Joana. Vamos ver o que Joana nos diz. A felicidade, ela é a construção interior edificada sempre no autoaprimoramento e autodesenvolvimento moral. Vamos lá para o dia a dia. Transforme cada contratempo em prece. Ore e vigie. Vigie e ore também. Ajude alguém, mesmo que você também esteja ferido. Todas as vezes que, mesmo ferido, você estender a mão para alguém, certamente há de surgir uma criatura para te estender a mão em contrapartida. Vamos lá, gente. Último item. Item 5. Desenvolver uma visão espiritual e não material da vida. O que significa isso? Quando compreendemos que a existência continua além da morte, que nós temos a eternidade à frente, passamos a valorizar o que tem valor eterno. E o que tem valor eterno? A cara dele, olha. O que tem valor eterno? Tem valor eterno, né? isso! Tem valor eterno isso. E tem valor eterno tudo aquilo que o nosso espírito vai adquirindo encarnação pós encarnação. O amor, a fraternidade, mesmo a dor. Mesmo a dor é um instrumento efetivo frente à nossa eternidade de ruptura com as causas anteriores, com as causas atuais, e a dor que vai nos regenerar e nos transformar, não é? Emmanuel diz: quem constrói a paz por dentro não será vencido pelas guerras externas, de fora. Dica prática espírita: leia todos os dias, nem que seja um tiquinho, um parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo. Só da gente pegar o Evangelho, da gente se conectar, da gente
abrir o Evangelho. Certamente, quando a gente se conecta com a espiritualidade, a gente abre, vem lá uma mensagem que faz jus e conexão com o que a gente está vivendo nesse momento, nessa dor, nessa prova, ou nesse momento até de felicidade na nossa caminhada. Faça do Evangelho no lar um refúgio de paz e equilíbrio. É importante, não é? Seguirmos com a conduta do Evangelho no lar, lembrando que quando a gente faz o Evangelho no lar, a nossa casa se torna muito mais iluminada, protegida, abençoada, com a presença da espiritualidade superior cuidando de nós e também utilizando do nosso estudo frente aos nossos irmãos. Aqui eu inverti o 4 e o 5, só mudei a ordem do slide. Mas para fechar, cultivemos a gratidão mesmo frente às lutas e às batalhas da vida. O espírito grato não vive de expectativas irreais, mas celebra as pequenas vitórias, as pequenas conquistas da alma. Aqui, gente, é uma ferramenta, é um instrumento que a gente usa. Se vocês não querem ter um caderno de gratidão, não querem ter o pote da gratidão, principalmente na hora de dormir, na hora de deitar, façam um exercício das bênçãos. Quais foram as bênçãos que eu tive hoje? Curiosamente, eu estava falando com o Ricardo. Anteontem eu vi um trecho de uma postagem no Instagram do Divaldo, e ele estava dizendo o seguinte: uma vez ele estava conversando com Joana de Ângeles, e ela falou para ele assim, ele falou, veneranda, eu já estou indo deitar, eu já fiz as minhas preces, e ela falou para ele, Divaldo, você agradeceu? E ele disse, sim, agradeci por tudo, por ter servido, por ter orado, por ter trabalhado, por ter feito palestra, pelas crianças que nós assistimos aqui na Mansão do Caminho. Ela falou assim, Divaldo, mas aprenda também o seguinte, não basta você agradecer as coisas boas, você precisa também agradecer pelo mal que não lhe sucedeu. Vejam que interessante. Vejam que interessante. A gente, além de agradecer por tudo de bom e de melhor que nos acontece, Joana de Ângeles nos diz, agradeça também pelo mal que você não sofreu. Porque como nós estamos, meus irmãos, no mundo de provas e expiações, nós também estamos próximos a esse mal. Então agradeçamos também a todas as boas venturanças que caem sobre nós. Lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel reforça, a felicidade não é um ponto de chegada, mas é uma forma de caminhar. A felicidade não é lá aquele ponto de chegada ou aquela aquisição. A felicidade é o trajeto, é o caminho perfeito, é a trajetória e a forma como eu vivo esse caminhar. Vivemos numa sociedade que cultua a felicidade imediata, as redes sociais, o consumo desenfreado e a autoimagem distorcida, criando uma insatisfação constante. Porque quando a gente vai para as redes sociais, a gente sofre. Tem sempre alguém mais bonito, alguém mais rico, alguém viajando, alguém melhor do que nós. E esse mundo fictício, esse mundo aqui que distorce a realidade, nos provoca dor. Por isso, da importância de nós sabermos qual é a verdadeira felicidade frente à nossa caminhada. A doutrina espírita nos alerta, esse mundo não pode nos dar o que ele mesmo não possui, mas o Mestre pode. Jesus pode, como é dito ali, sendo o caminho, a verdade e a vida, ou, como já dissemos, nos trazendo a paz que ele nos ensinou. O Evangelho, então, é um remédio de nossa alma. O sofrimento em sua pedagogia silenciosa não quer nos destruir, já estamos partindo para o final, mas nos libertar de nós mesmos, de nossos egoísmos, de nossos medos, de nossas fragilidades, de nossas ilusões. Ao compreendermos isso, passamos então de vítimas a trabalhadores do bem, mesmo que machucados e feridos, porque são nesses momentos que a gente encontra a força necessária para seguir adiante. E Jesus é o nosso médico, é o nosso terapeuta, é o nosso guia, é o diretor interplanetário que faz de seu evangelho o roteiro que transforma toda a dor do mundo em que vivemos
vivemos em aprendizado, a aflição em luz e o sofrimento, como nos foi dito, em redenção. Para finalizar, se a dor bate à sua porta, Emmanuel nos diz, recebe-a com coragem e resiliência. Ela talvez te devolva a paz que tua vida havia esquecida em outros tempos. E como encorajamento final, você pode não estar plenamente feliz hoje, mas pode ser plenamente fiel a Deus, a sua consciência e a sua missão. Isso, então, sugere-se como a verdadeira felicidade que ninguém tira de cada um de nós. E ainda que não possas ter tudo o que queres, podes ser certamente a luz onde estiver. E essas são as 3 reflexões que eu faço para vocês e para mim também, hoje. Como eu tenho reagido frente às dores, às mazelas, às vicissitudes, aos dramas que a encarnação nos traz? O que verdadeiramente me faz feliz hoje? Que tipo de espírito estou me tornando? Nesse sentido, eu convido a todos vocês a fecharem os olhos e vamos juntos orar. Senhor Jesus, fortalece-nos diante das provações. Ensina-nos a ver a luz mesmo na dor e a colher paz mesmo em meio às lutas. Que saibamos, Jesus, transformar cada sofrimento em bênção, cada queda em aprendizado e cada lágrima em oração. Senhor da vida, que saibamos buscar não a felicidade do mundo, mas a do Espírito. Que minhas provas sejam degraus, minhas lutas pontes e minhas lágrimas sementes de compaixão. Que mesmo em meio às dores da terra, eu tenha o céu no coração. Assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Nós agradecemos. Verde, por favor, pode subir.
fingimento.